Temos dois novos geradores de vídeo de última geração lançados recentemente, SidDance 2.5 e Minimax H3, e ambos são ridiculamente bons. Neste vídeo, veremos todas as coisas incríveis que eles podem fazer, além dos prós e contras de cada um, onde usá-los, seu custo e muito mais. Vamos começar. Agora, o bom de ambos os modelos é que eles são multimodais, o que significa que você não só pode fornecer instruções de texto, mas também pode receber imagens, vídeos e áudio para usar como referências. Agora, ambos os modelos já são capazes de fazer muitas coisas, como gravar um vídeo de uma tela verde e substituir o fundo ou substituir e adicionar personagens em um vídeo existente. Você também pode alterar o clima, a iluminação e o ângulo da câmera. Tudo isso é fácil para ambos os modelos. Neste vídeo, vou testá-los em coisas mais extremas, desafiadoras e práticas. Vamos primeiro falar sobre cenas de luta e outras cenas de alta ação. Vou usar o SidDance 2.5 primeiro. E por falar nisso, estou usando essa plataforma chamada Lumina da BytePlus. Esta é uma plataforma criativa completa para usar os modelos generativos mais recentes da ByteDance e de outros fornecedores. Na verdade, como o SidDance é multimodal, deixe-me mostrar um exemplo muito legal onde posso inserir uma animação 3D aproximada como esta, além de duas imagens de personagens de referência. E aqui está meu prompt dica. Vou escrever: Esse e a personagena estão lutando em um templo antigo. Consulte este vídeo para ver a pose e os movimentos. E é basicamente isso. Agora, como o vídeo 3D original tem 13 segundos, vou selecionar 13 segundos aqui. A resolução máxima agora é 720p, e então clicarei em gerar. Então esse é o resultado do SidDance. Observe que a consistência do personagem é incrível. A física e o movimento são praticamente perfeitos. Agora há uma parte no meio aqui onde foi decidido fazer um close-up entre os dois personagens, mesmo que isso não estivesse no vídeo 3D original. Então não tenho certeza de onde tirou essa inspiração, mas na maior parte é muito coerente com o movimento. Tudo bem. A seguir, farei a mesma coisa no Minimax. Vou inserir exatamente o mesmo prompt. O vídeo de referência 3D tem 13,6 segundos. Então aqui vou definir para 14 segundos. E para isso atualmente você só pode selecionar a resolução 2K. Vamos clicar em criar. Tudo bem, foi isso que recebi do Minimax. E como você pode ver, o Minimax não foi capaz de seguir a referência 3D. Há muito barulho e artefatos nesta cena de luta. Portanto, em termos de cenas de ação ou cenas de luta, SidDance é o vencedor claro. A propósito, se você está se perguntando como criar esses recursos e animações 3D, há muitos recursos gratuitos que você pode usar. Um deles se chama Mixamo. Você pode se inscrever gratuitamente e contém uma tonelada de animações pré-fabricadas para personagens 3D, como caminhar, correr, lutar, dançar ou outras ações específicas. E você pode ajustar o ângulo da câmera para o que quiser e depois pressionar Download. Outra plataforma de código aberto realmente útil é chamada Arti da NVIDIA, que já apresentei em meu canal. E aqui é onde você pode criar animações de personagens se movendo apenas com um prompt de texto. De qualquer forma, voltando aos modelos de vídeo. Para o próximo teste, vamos ver se ele é bom em seguir as instruções. Então vou seguir minha sugestão clássica. Uma princesa 3D da Pixar sendo perseguida por um dragão. Mas vou adicionar uma tonelada de ações diferentes na cena e ver se ela consegue segui-las completamente. Então será uma animação 3D da Pixar. Uma princesa usando um vestido branco brilhante fugindo de um enorme dragão com olhos vermelhos brilhantes em uma floresta. O dragão cospe fogo, que incendeia o chão e a folhagem atrás dele. Ela se abaixa sob uma árvore caída enquanto o dragão passa por ela. Um bando de pássaros azuis brilhantes de repente enxameia o rosto do dragão. A princesa agarra uma videira pendurada e balança dentro de uma banheira dourada abandonada. A banheira desce com ela dentro. Ela salta momentos antes de bater em uma pedra. Ao chegar a um rio, ela pula nos escombros à deriva para atravessar. Ela pula de uma porta quebrada para um barril flutuante e depois para as costas de uma tartaruga gigante confusa. Ela olha para trás e vê o dragão rugindo de frustração porque não consegue cruzar o rio. Tudo bem, isso foi demais. Agora, meu recurso favorito do SidDance é que permite gerar vídeos de até 30 segundos. Então deixe-me arrastar até 30 e então vamos pressionar gerar. Isso foi praticamente perfeito. Na verdade, é capaz de seguir tudo o que especifiquei no prompt.
Tudo bem, a seguir, deixe-me fazer a mesma coisa para o Minimax. Então vou inserir o mesmo prompt. E então para o Minimax, só me permite gerar até 15 segundos. Então, vamos definir isso e pressionar criar. E surpreendentemente, a geração do Minimax também é muito boa. Ele conseguiu comprimir tudo em apenas 15 segundos e acertou a maior parte do meu prompt. Só falta um pequeno detalhe, que a princesa não pulou em uma porta quebrada antes de pular em um barril flutuante, enquanto no Seed Dance acertou todos os detalhes. Ainda é muito impressionante para ambos os modelos. Tudo bem, a seguir, aqui está um fluxo de trabalho que pode realmente ser usado na vida real, especialmente para estúdios de animação. Vamos ver se é possível fazer um esboço de animação como este e gerar um clipe totalmente colorido e pronto para a produção. Então aqui está o que vou colocar. Com base neste vídeo de referência, faça um vídeo cinematográfico realista e de alta ação de uma feiticeira japonesa lutando contra uma enorme criatura golem de rocha. Certifique-se de usar as poses, animações e ângulos de câmera exatos do vídeo de referência. Agora, se você comparar isso com o Seed Dance, observe que o Seed Dance é um pouco melhor em colorir tudo e fazer com que pareça uma animação polida e pronta para a produção. Considerando que para o Minimax, ele ainda mantém alguns dos elementos originais do esboço. Então, neste caso, eu teria que dar o ponto ao Seed Dance. A seguir, aqui está outro caso de uso prático. Vamos tentar criar um comercial a partir apenas de um storyboard e uma imagem do logotipo. Então vou escrever, fazer um anúncio para esta bolsa de luxo baseado neste storyboard e neste logotipo, incluindo uma narração em inglês. Infinity, a story of timeless elegance. Carry the infinite. Então essa foi a geração do Seed Dance, o que é muito bom. Em seguida, mudarei para Minimax e inserirei o mesmo prompt. In a world of fleeting moments, true elegance remains. A quiet confidence. A journey with no bounds. Infinity. Beyond time. Honestamente, ambos são muito bons. Definitivamente os melhores modelos disponíveis para este caso de uso. É difícil escolher um vencedor aqui, mas deixe-me saber nos comentários o que você achou. Tudo bem, vamos subir um nível. Vou fazer upload de algumas capturas de tela simples da interface do usuário de um aplicativo mais o logotipo e fazer com que ele crie um comercial gráfico completo a partir desses recursos. Então aqui está meu prompt. Aqui está um aplicativo chamado Artisan Crafts. É um mercado para as pessoas comprarem artesanato local. Faça um anúncio profissional sobre isso. Inclui narração de mulher britânica. Estou testando se ele consegue fazer sotaques diferentes. Deve ser um estilo gráfico de movimento vetorial plano. Utilize apenas os elementos das imagens anexas. Aqui está o logotipo e as capturas de tela. Pegue elementos desses anexos para se inspirar. Desta vez, vamos definir um vídeo vertical e pressionar gerar. Discover the story behind every craft. Handmade, local, and one of chord. Find treasures that tell a story. Shop with purpose. Download Artisan Crafts. Também vou inserir o mesmo prompt no Minimax e pressionar criar. Looking for unique handmade treasures? Welcome to Artisan Crafts. Discover local artisans and beautiful collections. Easily browse through one-of-a-kind pottery, jewelry, and textiles. Find your perfect piece and check out securely. Support creators today. Ambos são muito semelhantes. Se você olhar de perto, há alguns pequenos erros em algumas letras, mas fora isso, ambas são bastante decentes. Deixe-me saber nos comentários qual você prefere. Tudo bem, aqui está outro caso de uso prático. Vamos ver se ele consegue criar videoclipes. Como ambos os modelos são multimodais, você pode fazer upload de áudio para usar em sua geração. Deixe-me inserir esta faixa de entrada, que foi gerada a partir do gerador de música de código aberto chamado AceStep. E então vou enviar esta imagem de uma banda fictícia de K-pop, além de algumas referências de letra. E aqui vai a dica. Faça um MV dessa música. Mostre esses membros do K-pop desta imagem cantando e dançando ao som da música. Adicione granulação grossa, efeitos de falha e efeitos grunge. Mantenha a edição rápida e use apenas cortes rígidos. Os cortes devem ocorrer dentro de 3 segundos. Faça os cortes com base na batida da música. Use referência de letras desta imagem. Agora, como a música tem 15 segundos, deixe-me arrastar também para 15 segundos e pressiono criar. Tudo bem, então a geração do Minimax é incrível. A música é exatamente igual ao meu upload.
As animações e os cortes sincronizam com a batida. Os personagens estão cantando junto e a tipografia também parece ótima. Isso é realmente impressionante. A seguir, executarei o mesmo prompt usando o Seeddance 2.5. Agora a geração do ByteDance é um pouco estranha. Então, em termos de geração de videoclipes ou vídeos com esses efeitos de sobreposição de texto, eu teria que dar ênfase ao Minimax. Estou realmente impressionado com sua geração. Agora, ambos os modelos afirmam suportar vários idiomas, então vamos ver se ele é bom em lidar com todos esses idiomas diferentes. Primeiro, temos um chinês dizendo isso. Então temos uma mulher indiana dizendo isso, seguida por uma mulher espanhola, alemã, francesa, árabe, coreana, russa e polonesa. Aqui estão os resultados de ambos os modelos. 欢迎来到未来 भविष्य में आपका स्वागत है. Bienvenido al futuro. Willkommen in der Zukunft. Bienvenue dans le futur. Marhaba bekum fi mostestul. 미래에 오신 것을 환영합니다. Добро пожаловать в будущее. Witajmy w przyszłości. 欢迎来到未来 Bovishio me apka svagot he. Bienvenido al futuro. Willkommen in der Zukunft Bienvenue dans le futur. مرحبا بكم في مستقبل 미래에 오신 것을 환영합니다 Dobro pожаловать в будущее. Witamy w przyszłości Agora eu não falo a maioria desses idiomas, então deixe-me saber nos comentários abaixo se algum modelo errou em algum dos idiomas. Qual você prefere? Novamente, ambos os modelos já podem lidar com 90% dos casos de uso e cenários. Os prompts que testarei a seguir estão realmente ultrapassando seus limites. Estes são prompts que nenhum modelo de vídeo existente conseguiu corrigir até agora. Então minha próxima sugestão é esta. Um violinista solo tocando a seção solo do primeiro movimento do Verão de Vivaldi. Na verdade, estamos testando a inteligência artificial em algumas coisas. Primeiro, é testar se alguém pode tocar violino com precisão, incluindo como move o arco, onde pressiona os dedos, etc. Também está testando se a inteligência artificial tem conhecimento sobre como esta peça clássica, o Verão de Vivaldi, realmente soa. Um prompt muito desafiador. Aqui está a geração do Seeddance. Agora devo dizer que os movimentos e a forma de tocar do violino parecem muito realistas. A maneira como ela move o arco e os dedos estão, na verdade, em sincronia com o som que ela está tocando. No entanto, este não é o Verão de Vivaldi, então não parece ter esse conhecimento incorporado. A seguir, aqui está a geração do Minimax. Eu diria que esta geração não é tão boa assim. Ele realmente não entende como um violino deve ser tocado. Então, especialmente no final, quando ele está tocando aquelas notas muito rápidas, os movimentos do arco e dos dedos não estão realmente sincronizados com a música. Além disso, isso também não parece o Verão de Vivaldi. A seguir, aqui está outro prompt complicado que nenhum modelo de vídeo de inteligência artificial acertou até agora. Um professor explicando o teorema de Pitágoras no quadro branco. Então, para qualquer triângulo retângulo, a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. Então, a ao quadrado mais b ao quadrado sempre será igual a c ao quadrado. A hipotenusa. Então, como você pode ver, ambos os modelos não foram capazes de gerar um diagrama preciso do teorema de Pitágoras, ou como um triângulo retângulo com todos os lados rotulados. Eles sabem sobre a fórmula, então ambos conseguiram fazer com que o professor escrevesse a fórmula. Aqui está outro teste realmente complicado. Um gráfico em movimento destacando o Peru no mapa mundial. A narração é de uma mulher com sotaque indiano descrevendo a história do Peru. Então isso está testando várias coisas. Está testando se consegue gerar um mapa mundial e destacar o Peru, além de ver se consegue gerar uma narração com sotaque indiano, além de testar seus conhecimentos sobre a história do Peru. Home to the legendary Inca Empire and a rich cultural heritage that endures to this day. Peru, a land of ancient mysteries, was once the cradle of the mighty Inca Empire. Então isso foi uma falha para ambos os modelos. Não é muito bom para gerar mapas mundiais. Não é bom destacar o Peru ou gerar vídeos em estilo gráfico em movimento. Tudo bem, esses foram alguns dos meus testes preliminares. Como você pode ver, o Seeddance é muito bom em cenas de ação e luta. Na verdade, nenhum modelo de vídeo chega perto da qualidade do Seeddance. Também é ótimo para a consistência de personagem e seguir instruções. Se você tiver animações 3D ou animações de esboço,
o Seedance é de longe o melhor modelo para transformá-las em conteúdo pronto para produção. Por outro lado, o Minimax parece ser muito bom em fazer videoclipes ou vídeos com efeitos de sobreposição de texto. Na verdade, é capaz de sincronizar muito bem o vídeo com a música. Ambos os modelos se saem muito bem em termos de geração de comerciais ou conteúdo a partir apenas de uma referência de storyboard. A seguir, vamos comparar as especificações de cada um. Para o Seedance 2.5, você pode gerar vídeos em todas essas proporções, e atualmente, só pode gerar até 720p, embora eles estejam planejando lançar a resolução 1080p e 4K em um futuro próximo. E atualmente meu recurso favorito sobre isso é que pode gerar até 30 segundos de duração. E se isso não for suficiente, você pode pegar sua geração e inseri-la novamente para criar outro clipe de 30 segundos que se estende a partir desse vídeo. Então, em teoria, você pode criar clipes de duração infinita se continuar repetindo essas extensões. Agora, como mostrei em minhas demonstrações, este é um modelo multimodal, portanto pode levar texto, áudio, imagens e vídeo para usar como referências. Na verdade, isso pode levar até 50 entradas de referência, incluindo 30 imagens, 10 clipes de vídeo e 10 clipes de áudio para uso em uma única passagem. Então é incrivelmente versátil. A seguir, vamos repassar o custo disso. Então, pelo menos na plataforma Lumina, deixe-me digitar um prompt aleatório. Vamos definir para 16 por 9 em 10 segundos. Isso custa 460 créditos. Se eu enviar uma imagem, o custo não será alterado. Isso ainda é 460. Mas se eu enviar um vídeo, o custo aumenta para 570. Agora, pelo menos no Lumina, você pode assinar esses planos, o que lhe daria alguns milhares de créditos para começar. E se você quiser recarregar, 1000 créditos custam aproximadamente $10. Portanto, um clipe de 10 segundos custa cerca de $5 a $6, dependendo das referências de entrada. Definitivamente o modelo de vídeo mais caro que existe. Vamos comparar isso com o Minimax. Posso gerar vídeos com todas essas proporções diferentes. Não consigo nem selecionar a resolução 768p. Isso só pode gerar resolução 2K por padrão. E pode gerar até 15 segundos. Deixe-me mostrar o custo de um clipe de 10 segundos. Novamente, vou apenas digitar um prompt aleatório. Apenas uma mensagem de texto custaria 120 créditos. Agora, se eu inserir uma imagem, isso também não altera o custo, mas se eu inserir um vídeo de referência, isso muda para 252 créditos. Você pode assinar esses planos Minimax, que oferecem vários milhares de créditos para começar, ou também pode recarregar créditos. Então, novamente, 1000 créditos custam aproximadamente $10, então uma geração de vídeo custaria entre $1 e $3, dependendo das referências inseridas. Então o Minimax custa metade do preço do Seedance 2.5. Agora em termos de utilização do modelo via API, o Seedance ainda não habilitou o acesso à API. Acho que eles vão lançar isso na próxima semana. Em termos de Minimax, o acesso à API já foi encerrado. Portanto, para um vídeo com resolução de 2K, custa cerca de $0,13 por segundo. Então é o seguinte. Minimax custa metade do preço e pode gerar vídeos com resolução de 2K, enquanto o Seedance só pode gerar 720p e é 2 vezes mais caro. Agora o mais legal é que para o Minimax H3, eles estão lançando o modelo para isso. Então pelo menos no momento desta gravação, ainda faltam 5 horas para o lançamento do modelo. Aparentemente com a versão quantizada, isso pode caber até mesmo em um RTX 3090. Então você não precisa de um grande data center para rodar isso. Você pode simplesmente executar isso em uma GPU de consumo de médio a alto padrão. E com certeza farei um tutorial de instalação completo assim que for lançado. Isso resume minha análise do Seedance 2.5 e do Minimax H3. Esses são definitivamente os melhores modelos de vídeo que você pode usar no momento. Existem prós e contras de cada um, então espero que este vídeo lhe dê uma boa ideia do que esperar. Como sempre, estarei atento às principais notícias e ferramentas de inteligência artificial para compartilhar com vocês. Então, se você gostou deste vídeo, lembre-se de curtir, compartilhar, se inscrever e ficar ligado para mais conteúdo. Obrigado por assistir e vejo vocês no próximo.